Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Comunicast. Nós estamos aqui, eu sou a Júlia, nós estamos aqui com a nossa convidada Sônia Maggiotto. Eu sou a Samara. Hoje nós estamos com um tema, né? Marketing de uma vida, lições de quem viveu e respirou a comunicação. Compartilhe o link com todos os seus amigos, com as pessoas que vocês conhecem. Se vocês tiverem alguma sugestão de opiniões, deixe nos comentários, compartilhe com a gente. E é isso, muito obrigada. Boa. Bom, nós estamos aqui com a Sônia Maggiotto, né, em comunicação. Sônia, me permita, vou ler um pouquinho do seu currículo, que é extenso, né? Você é formada em Relações Públicas pela Universidade de São Paulo e com especialização em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, né, que é a famosa ESPM. Tem ampla experiência na área de relações públicas, né? Muito legal. Trabalhou em grandes empresas conceituadas na capital e há 35 anos idealizou e fundou a empresa Conceito Comunicação em Ribeirão Preto, que é muito famosa, inclusive, reconhecida por grandes parcerias, né? Como McDonald's, Boticário, MRV e até a Estácio. Sim, né? Exatamente. Legal, bacana. E Sônia, vamos começar as perguntas, né? Porque assim, um currículo extenso desse aqui, eu acho que a gente tem bastante coisa para perguntar, mas se apresente também. Gente, Mais do favor. que um currículo extenso, né? É muita vida vivida, né? E então é muita história para contar mesmo. Ontem eu estava comentando. Porque agora eu recebo as pessoas que estão para a AgriShow, né? Tem uma jornalista que eu estou hospedando na minha casa. E aí eu falei assim, nossa, esse bairro a gente que lançou. Quer dizer, a gente faz parte já da história, né? Uhum. Ou seja, você está vivendo na história que você ajudou a construir. Exatamente, Né? É muito bacana. Que legal. Sim, que legal. Bacana. Então assim, né? Vamos começar como foi e por que você escolheu essa profissão, né? Então, quando aquele momento do vestibular, que é uma angústia, né, para um adolescente sempre, né? E aí eu sabia que eu queria alguma coisa com comunicação. Eu sentia a importância da comunicação. Aí eu fui pesquisar fonoaudiologia, psicologia, jornalismo. E aí eu descobri relações públicas, pela própria descrição do manual. Eu falei, mas é exatamente isso que eu quero. E eu passei, e não me arrependo. Foi a minha grande escolha de vida, porque eu adoro, eu sou apaixonada por relações públicas, eu amei o curso e eu amo tudo que é relacionado a isso. Os olhinhos brilham até hoje, sabe? Dá para ver, só dá para ver. Bacana. Bom, e a gente queria saber também, né, desse grande desafio que você, né, desde a escolha e tudo mais, eu queria entender um pouco mais, né, saber um pouco mais qual foi o momento mais desafiador aí, né, dentro dessa trajetória de você conquistar grandes clientes, né, desde a escolha do que fazer até os dias de hoje, qual foi o seu maior desafio para a área, né? Olha, eu acho que um grande desafio, principalmente há 30 e tantos anos atrás, era você explicar para o mercado o que é relações públicas. Porque publicidade e propaganda as pessoas conheciam, jornalismo as pessoas conheciam, mas eu trazia um termo que quando as pessoas falavam em relações públicas, pensavam que era aquela moça que ficava na frente recebendo as pessoas na boate, ou precisava ter boa aparência e veículo próprio. E não é isso, né? Relações públicas é uma atividade muito estratégica dentro do mundo corporativo, né? Uhum. Então, eu acho que esse foi um grande desafio, principalmente no interior, né? Ou seja, divulgar ali, fazer as pessoas entenderem de fato o seu trabalho, exatamente, né? Desmistificar o que o pessoal acha ou que pode ser ali de um... Pô, legal, bacana. E era interessante porque existe relações públicas é uma profissão regulamentada, né? Tem o conselho e tudo. E aí eu como eu era a única do interior,
naquela época, eu era delegada do conselho. Então, o meu papel aqui era identificar as pessoas que tratavam o termo de forma equivocada. Então, eu olhava anúncios nos jornais, falavam relações públicas para trabalhar na boate, entendeu? Que não tinha nada a ver com a real atividade de comunicação. E aí eu recortava, mandava para São Paulo, para a gente ir fazendo esse trabalho de esclarecimento mesmo, né? Que legal, que legal. Teve toda a trajetória, né, da faculdade, tudo mais. E aí teve a fundação, né, da empresa Conceito, né, e Comunicação. E a gente queria saber como que foi, né, essa criação, essa fundação da empresa aqui em Ribeirão Preto. Então, essa história também é assim. Eu estava em São Paulo, né? Eu trabalhava numa grande agência. E numa grande agência, era uma multinacional, na época a maior do mundo de RP. E aí nós mudamos para Ribeirão, eu, meu marido da ocasião e o meu filho, que é o mais velho. Mudamos para Ribeirão e eu fui contratada logo por uma agência de relações públicas que existia aqui. Acho que a primeira do interior, né, que trabalhava com as usinas e fazia leilões de cavalo. Essa agência não existe mais, né? E aí veio o Plano Collor, foi exatamente em 1990. Eu comecei a trabalhar em janeiro, em março veio o Plano Collor. E o que acontece? O Collor retirou aquele dinheiro de circulação. O mundo acabou, né? Ali para... Não tinha mais condições das coisas acontecerem da forma que aconteciam. E até por muita responsabilidade e da pessoa que me contratou, eu fiquei mais alguns meses e logo começou a demanda de leilões de cavalo. E aí ele falou, vai fazer os leilões de cavalo. Essa pessoa, Fernando Brizola, que eu agradeço muito e honro bastante a oportunidade que eu tive, ele me passou os meus primeiros clientes e eu precisei abrir uma empresa. A Conceito surgiu por pura necessidade, entendeu? No susto, a necessidade... E foi. Que legal. Poxa, que desafio, né? E aí, não, mas aí isso daí foi em setembro. Então, em setembro a gente vai comemorar 35 anos, né? E aí, quando foi em dezembro, eu já conheci pessoas de agências de propaganda, de publicidade, com quem eu comecei parcerias. Em 1991, eu já tinha o McDonald's de Ribeirão Preto como cliente. Ixi. Então, Já começou bem. porque o daqui, né? Porque era um franqueado na ocasião. Mas você atender um McDonald's, desde essa época, uma marca que é um desafio permanente e constante, faz a gente desenvolver. Então, se a gente for ver hoje mesmo, eu acho que eu sou a pessoa mais antiga do McDonald's no Brasil. Porque eu passei por vários presidentes, vários franqueados, várias franqueadoras, né? Porque o McDonald's não é uma empresa, é uma conjunção, tem um grande franqueador com outros menores, enfim. E eu continuo, né? Na verdade, eu não sou sozinha, é toda uma equipe. Inclusive, do McDonald's, a gente teve um desenvolvimento muito bacana e tal, mas é uma equipe muito boa que trabalha junto, né? Eu não trabalho sozinha. Eu só lancei a semente. Mas lançou bem feito, né? Porque para durar 35 anos, né? Assim, irão completar 35 anos de história, é um negócio que, poxa, a sementinha teve que ser plantada, plantou no susto, lógico, mas bem, né? Muito bem. E para regar num susto, sem dinheiro, né? Porque pois nesse foi assim. Collor, poxa, a idealização, né, foi muito boa. Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas o Plano Collor, logo quando eu mudei para Ribeirão Preto também, fez um estrago. E aí você imagina, né? Voltar de vir de São Paulo com esse desafio, poxa, com a família toda, de repente teve que surgir com a empresa do nada. Porque foi do nada, né, Foi. Sônia? Não, o escritório era o quarto do filho. Porque quando você trabalha com um serviço que é um serviço estratégico, é um serviço de inteligência,
Você é seu próprio escritório, você é seu próprio negócio. Então, e naquela época não existia computador, não existia celular, era telefone fixo, era fax, era correio, a gente usava muito correio para fazer as divulgações. E então eu tinha uma maleta, uma pastinha, e que eu ia nos clientes, era meu escritório. A comunicação era você, né? É. Sim. E sabendo que você sempre trabalhou com essas marcas grandes, como que é trabalhar com essas marcas e a entrega ser muito grande? Como você se sente? É um desafio, porque é um desafio e é uma delícia. Por que eu falo isso? Porque quando a gente pega marcas McDonald's, Boticário, MRV, essas marcas que vocês citaram, a gente trabalha com outras também, mas vamos falar essas que vocês citaram. Elas são verdadeiras escolas, porque elas estão no Brasil inteiro, em todos os lugares, conversando com todos os tipos de público, né? E elas exigem uma entrega. Não é uma coisa assim, vamos ver o que dá. Não, é muito comprometimento. Agora, é uma delícia ver o resultado. Né? Sim. Eu imagino. E é muita satisfação. A cada ano que a gente vai renovando esse contrato, a gente fala assim, puxa, que legal, né? Que a gente continua. Isso é muito legal. A Estácio é um grande desafio também, né? E trabalhar com, por exemplo, a Estácio, que a gente trabalha com todos os temas a gente divulga. Sim. E o legal, assim, né, puxando aqui para Estácio, é que você precisa ter uma linguagem mais jovem, né, uma linguagem que vai atrair o público, né, e assim, você também tem que trazer uma linguagem, alguma coisa ali mais específica de cada público, né? Por exemplo, o pessoal que quer cursar humanas é totalmente diferente do pessoal que vai cursar exatas e você precisa ter esse gingado, né? E sim, também. E também, para reforçar a marca Estácio, a gente precisa trabalhar do ponto de vista institucional. Sim, Então, quando a gente, por exemplo, eu falo de vários temas, por quê? Porque a gente trabalha com os temas relacionados ao direito, à medicina, à publicidade, para reforçar a qualidade do ensino, a qualidade dos professores, a atualidade dos temas que são tratados aqui em sala de aula, enfim. E isso é muito rico, né? É legal porque, assim, né, você falou, poxa, a cada ano que você vem renovando um contrato grande, né, com grandes marcas, você mesmo citou, né, poxa, onde eu moro eu ajudei a lançar, né, e é um desafio que eu acho que, poxa, eu acho que sei lá, eu choraria a cada renovação de contrato, porque você sabe que o negócio está dando certo, né. E há muito tempo, né? Muito tempo. E é um negócio legal, eu fico curioso para perguntar, né, com as pessoas que têm muito sucesso, assim, na carreira, né, lógico, com muito esforço, você dorme? Claro. Você descansa? Você tem tempo? Não, mas agora que eu estou um pouco mais madura, digamos assim, eu durmo mais, mas é muita adrenalina, né? Quer dizer, quando você está naquele movimento, as coisas vão acontecendo, e quando acontece coisa que você gosta, né? A gente curte isso. Agora, eu vou falar uma outra coisa que mudou muito, e que é um outro desafio da comunicação, foi essa mudança em termos de linguagem, em termos de veículos de comunicação. Então, eu não vou falar em 35 anos, mas de 15 anos, o que é a comunicação de 15 anos para cá? Pega de 20 anos para cá, quer dizer, é tudo muito novo o tempo todo. É uma corrida contra o tempo. E isso não era assim. O ritmo das coisas o ritmo era diferente no começo, tá? Então, eu dormia assim. Isso é bom, não, ou seja, fazia com assim, ó, isso aqui vai dar certo, né? Uma pessoa que sabe, né? Garante, quando né? você faz com amor e com comprometimento,
dá certo. Essa é a grande. Não adianta. Você vai fazer mal feito, aí você fica preocupado, porque você não deu a sua verdade. Mas quando você dá a sua verdade, você se prepara para isso, gente, deu certo. É aquela certeza, né? Poxa, fiz isso aqui, tá ótimo, e você tem certeza que deu. Ou que pelo vai dar menos certo, eu né? fiz o meu melhor. Né? Eu tô com a minha consciência tranquila, né? E que legal, né? Assim, esse avanço da tecnologia, da comunicação, né? E você continuar, assim, a empresa continuar se adaptando e, como você falou, renovando os contratos, né? Isso mostra, com certeza, um resultado de um bom trabalho, né? E como que foi esses anos de mudança, né? Esse tempo de adaptação, né? A adaptação, eu nem sei se eu posso falar que é uma palavra, porque quando você se adapta, você já perdeu. Porque o negócio é muito mais rápido, né? Adaptou, já ficou para trás. Sim. É essa dinâmica de estar sempre junto com todo mundo. Quer dizer, a gente tem lá uma equipe muito antenada e que está antenada com o que acontece. Vai nos eventos em São Paulo, a gente participa dos congressos. É uma coisa assim que você não pode ficar parado, né? Se conecta com as pessoas. Agora, uma coisa, tudo mudou, tem a tecnologia, mas comunicação é de gente para gente. Isso é sempre assim, né? Então, quando você fala de uma pessoa para outra pessoa, o caminho que for utilizado é importante. Mas se você faz isso muito bem feito, imaginando a teoria da comunicação que vocês têm, essa disciplina, é só um canal, né? Bem lembrado, né? Assim, porque a comunicação existe Desde que existe gente, desde que existe homem. Exatamente. Agora, só o meio, né? Porque, poxa, lá atrás era rádio e TV, né? E hoje... E jornal. E jornal, claro. Evoluiu Nós não muito. podemos esquecer do jornal. Mudou, né? Hoje a gente vê o digital vem crescendo, evoluindo a cada dia, né? E assim, o que você falou, Sônia, é um negócio que assim chama a atenção e a gente precisa. Porque se a gente for buscar o que é novo, eu queria até sua opinião sobre isso, né? Mais a fundo. Se a gente for buscar o que está trazendo de novo, né? De novidade, por exemplo, poxa, TikTok, pô, legal. Aí o Instagram copia. Podcast mesmo é uma novidade. Exatamente. Eu acho que o maior desafio, né, para você e para o teu time, inclusive, né, sempre estar buscando essa inovação, sempre estar à frente do mercado. Eu entendi mais ou menos isso, né? Tá à frente ou tá acompanhando, né? Porque a gente não lança canais, a gente vai trabalhando com o que o mercado oferece, porque o nosso trabalho, ele consiste em divulgação. Então, a gente pega as informações dos nossos clientes, produz os conteúdos, e aí a gente ajusta. E, principalmente, assessoria de imprensa. Então, quando vocês falam de rádio, televisão, eu falei, e jornal? Né? Claro. Eu tenho que defender o jornal. E eles continuam. Então, tudo isso continua. E o que eu acho muito interessante é que eles continuam de uma forma diferente também, é uma outra forma de lidar, de se relacionar, e de muita credibilidade. E isso eu acho muito bacana. Quer dizer, a imprensa hoje, ela traz o aval do veículo, de um jornalista, e isso traz muita credibilidade, que é diferente de outros canais, que são coisas mais rápidas e menos profundas, mais superficiais, e talvez que passem, e que não fica, né? É um negócio, assim, é um negócio bacana, né, Sônia, que acontece muito comigo, tá? E eu acho que é o mal nosso da pressa, poxa, você não tem tempo, mas, porque, poxa, eu vivo aqui num mundo, né, que eu não tenho tempo de almoçar, eu preciso parar, e aí a hora que você vai almoçar, você tá com o celular na mão, você tá ligando, cliente e tudo mais. E aí, poxa, quando você vai rolar ali as notícias, né? Você só lê o título. Eu peco nisso. Não façam isso, né? Poxa, a hora que você vê uma notícia interessante ali, o que você faz?
Você vai atrás da fonte, vai lá na fonte para saber o que é verdadeiro e tudo mais. E aí endossa justamente o que o jornal nos traz, né? Porque assim, ó, se tá no... Antigamente o pessoal falava, né? Pô, se tá no Google, existe, né? Sim. E você quer saber se é verdadeiro ou não, se está no jornal. Se tá, naqueles nossos jornais tradicionais, Exatamente, que a gente não os precisa tradicionais. falar o nome aqui, porque tem Sim. também os que não trazem nenhuma credibilidade, né? Mas tem aqueles que você fala assim, saiu naquele jornal, eu acredito, né? Sim. Legal. E ao longo de todos esses anos, né? Teve alguma campanha, alguma ação da empresa que te marcou mais? Sim, várias, né? Eu não vou falar, não da empresa, né? Porque a gente divulga as campanhas dos nossos clientes, né? Mas vou voltar ao exemplo do McDonald's, Mac Dia Feliz. Mac Dia Feliz, que é a campanha, né, da arrecadação, que eu tô com o tava com o Mac Dia Feliz desde aquela época, então, que é a arrecadação da venda do Big Mac. Na ocasião, era só, da venda do Big Mac é para instituições que cuidam de crianças com câncer, hoje ele divide para outras, né? E aí é aquela coisa, né, que você coloca a sua alma mesmo, o seu coração, e aí você fala assim, tudo vale a pena. Porque a gente vai até as instituições, conhecem as famílias. É muito bonito, assim, é muito bonito. Ou seja, Eu feito de imagino. coração, né? Sim. Então, É com amor, né? bacana, bacana. É porque a gente trabalha muito, né? Uhum. Você estava falando assim, eu não tenho tempo para almoçar. Né? Todo mundo trabalha muito. Então, o trabalho é nossa vida hoje. Exato. Né? Então, se você não se satisfaz, se esse trabalho não te desenvolve, não apenas financeiramente e profissionalmente, você está jogando vida fora. Né? Quer dizer, escolher uma profissão e uma atividade que faça sentido para o seu coração também, porque é a sua vida. Né? É o seu tempo. E o que existe de mais importante do que seu tempo? Sua saúde também. Por isso tem que ter tempo para almoçar. Não, pois é o que eu sempre falo, né? Poxa, eu não tenho tempo para almoçar, né? Mas almoço, né? Os bastidores, almoço, mas você está sempre de olho no celular. Isso é terrível, terrível, terrível. E eu preciso dar uma quietada nisso. Mas a gente tem que tomar conta. Naquela época da minha faculdade, existia uma reflexão de quem manipula quem. Né? Porque fala assim, os meios de comunicação que manipulam as pessoas, e ficava aquela discussão filosófica e tal, né? E eu vou trazer essa discussão aqui, quer dizer, você está a serviço do celular ou o celular está a seu serviço? Hello. Porque senão Amanhã ele vai almoçar pensando, eu tô a serviço do celular ou o celular... Ele vai, vou guardar o celular no bolso. Amanhã vai ter mais tempo para almoçar. Vai digerir melhor. Não, mas a gente tem que parar para pensar, porque senão a gente não toma as rédeas da própria vida, né? Eu sei que não é o tema, mas eu não. Mas é legal isso, né? E inclusive até o que nós, né, que nós buscamos de, por exemplo, a nossa função a fundo. Exato. É prender a atenção do nosso, é prender a atenção de quem vai consumir para o nosso cliente, né? Então, assim, poxa, eu sou vítima do meu próprio curso, né? Então, mas aí não é vítima. Aí a gente vai trazer uma outra reflexão da comunicação, que é o seguinte, eu estava vindo para cá, eu sempre assisto aulas e tal, e eu estava vindo sobre isso. É a gente não perder de vista, em qualquer profissão que a gente faça, inclusive na comunicação, na nossa profissão, os nossos valores éticos. Né? Vocês vão divulgar, vão fazer que as coisas aconteçam, mas prestem atenção no que vocês estão... É uma sugestão mesmo, né? O que você está vendendo, se isso está de acordo com o que você compraria, o que você daria para uma pessoa que você ama, porque é ética. Isso faz um mundo melhor, né?
é olhar para valores, né? Valores pessoais e valores sociais, né? Nada, não é qualquer coisa a qualquer custo, sabe? É parar e pensar um pouco. Sair do mundo corporativista, né? Porque assim, eu acho que, poxa, chega um cliente numa agência, fala, olha, poxa, eu preciso disso, e você pensa muito no corporativo, né? E o mundo acho que evolui muito para isso, mas é uma questão que é bem interessante e em qualquer área mesmo, Sim. né? O segredo, eu acho que é você dar um passinho para trás e pensar e raciocinar e falar, poxa, será que isso aqui é legal? Será que se eu estivesse na outra ponta eu iria gostar ou não? E aí, por exemplo, vamos falar da Conceito, né? Que é uma corporação, Uhum. né? Uma entidade, uma instituição, empresa. Quer dizer, a Conceito também tem os seus códigos éticos, os seus códigos, seus valores, missão e visão, né? Então, quantas vezes veio alguma empresa, algum cliente, e que a gente agradeceu a oportunidade e não pegou, porque não estava de acordo com os. Eu não vou falar nem de cada um de nós, mas vou falar da empresa, porque a instituição ela acaba tendo uma alma, Uhum. né? Ela vira um ser, né? Não é à toa que tem que ter ali, né? Missão, visão e valores logo na entrada, para Sim. todo dia você lembrar e, opa, eu posso ou não posso. Sim, e para quem é de fora, saber com quem está falando. Exato. Isso é Né? legal. E acho legal correlacionar isso com o nosso consumo também, né? Diariamente, né? Na internet, né? Nessa parte digital, né? De impor também, né? A gente que trabalha, que vai trabalhar com isso e tudo mais, tá também correlacionando ao nosso consumo, como você falou, né? É responsabilidade, né? Sim. Isso é responsabilidade. Porque é sério tudo isso. É muito sério, né? Porque nós lidamos com vidas, né? Então, Exatamente. Com as nossas vidas. e a dos E com- outros. Também é. Sim. E lógico, né? Tudo é um business. Mas a gente tem que centralizar isso, né? Falar, olha, poxa, isso é legal, isso é moral, isso é ético. Exato. E se vamos pra frente e anda de cabeça, né? Legal, isso é bacana. Boa dica, viu, Sônia? Parar para pensar, porque senão a gente vai no automático. Exato. É muito fácil cair no automático. Né? Uhum. Aí não vive direito. Aí chega lá na frente e fala, o que eu fiz com a minha vida? O que eu estava fazendo quando estava almoçando? Né? Esse almoço seu vai render. Vai render. Amanhã esquece celular, esquece, vou fazer meu almoço, tranquilo. Boa dica, viu, Sônia? Mas agora, eu também sou professora de yoga, né? Uhum. E aí, uma coisa que faz toda a diferença na vida é viver o momento presente. Porque a gente, teoricamente, só tem o presente. E se você está almoçando, você está almoçando. Almoça. Entendeu? Se você tá dormindo, você tá Porque senão a gente está sempre assim. Eu estou conversando com você, mas eu estou preocupada com o que está acontecendo lá na frente ou lá fora. E não faz diferença nenhuma. É só você trazer a sua mente e viver direito o que você está vivendo ali, né? Está por inteiro ali, né? Exato, Naquela... em tudo. Até para fazer uma naquela- criação de uma campanha. Sim. Tem que ter foco. Tem que estar ali. Imagina você na criação, no meio da criação, alguém te liga para falar de. Ou senão você Perdeu fica tudo, se né? distraindo com outras atrações do celular. Se você não tem foco, você não está vivendo. principalmente o celular, né? Principalmente o celular. E sabendo que sua rotina ela é muito agitada, né? Igual a questão que ele falou que você dorme, ele te perguntou. Como que você lidar com a sua rotina todos os dias? Com a sua empresa, com tudo? Eu vou te falar, agora, depois da pandemia, eu me afastei um pouco da operação. Então, eu acompanho tudo, eu vou lá com alguma frequência na agência, eu cuido, eu sei a história de todos os clientes, toda a questão financeira, os contratos, essa parte eu cuido. Mas vamos lembrar um pouco antes da pandemia, né? Eu era muito disciplinada, né? Então, eu entendo que para eu desempenhar bem o meu papel, eu tenho que ter saúde física e mental.
Então, eu me lembro que sempre acordei muito cedo, eu ia para a academia de manhã, tomava banho, ia para o escritório. Era uma coisa bem rotineira. Cuidava do escritório, fazia as refeições direitinho. Eu tenho 2 filhos que na época eram pequenos, hoje eles são grandes, mas, enfim. E aí, o que eu acho que, então, faz parte desse sucesso? É você cuidar da sua disciplina, cuidar da sua saúde física e mental. Porque se você se dedica só ao seu trabalho, deixa a sua saúde de lado, deixa, sabe? Isso não tem consistência, entende? Então é disciplina mesmo. Sim, legal. É encarar, dividir as atenções, quer dizer, quando você atende 5, 6 clientes, você tem que lidar com 5, 6 assuntos, com 5, 6 demandas o tempo todo. Então, tudo bem, mas aquele momento que eu estou com aquele caso, eu estou com aquele caso, né? Para poder fazer bem feito, porque se eu abro 15 janelas, para onde vai a minha atenção? Para onde vai a minha qualidade de organizar, prestação né? de serviço, né? Ou seja, a dica número 2, se organize. Claro, mas a gente organiza, assim, porque, assim, em relações públicas a gente fala muito de planejamento, né? Planejamento, tudo passa pelo planejamento, e o planejamento estratégico. Uhum. E aí, tudo que eu aprendi de planejamento estratégico, eu trago para a vida. E eu sugiro que todo mundo faça isso. Quer dizer, onde a empresa quer chegar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Onde ela está agora? E o que ela precisa fazer para sair deste ponto que ela está agora? Nesse período, um cronograma, um plano de ações, um plano de pautas, enfim. Isso a gente coloca para os clientes. E a gente faz isso com a gente mesmo. Quer dizer, hoje eu quero chegar aonde quando eu tiver 30, 40, 50 anos? Para eu chegar lá, a partir do momento onde eu estou, o que eu tenho que fazer? A gente sabe muito bem o que dá certo e o que não dá certo, porque a gente tem histórias ao nosso redor. Então, é usar as informações que você tem, tanto para o mundo corporativo quanto para a sua vida pessoal, né? Dica número 3. É um negócio bacana, né? De você se organizar. Assim, né? Eu tô com uma filha pequena, né? 4 mesinhos. E minha vida também era assim, né? Poxa, acordo cedo. Aí você vai pro trabalho. Bateu, sei lá, 6h30, vai tomar um banho, tal, faz o café. Hoje tá uma loucura, né? Tá uma loucura. E como é que era a sua vida? Você, assim, deve ser uma lady na organização, né? Coisa... Não com uma criança de 4 meses. Aí, exatamente. Não, é que uma criança de 4 meses Porque muda tudo. Porque eu queria essa dica número 4 aí. Gente, eu preciso me organizar, né? Eu preciso sair e Não, aprender. mas também é entender o momento presente. Quer dizer, Uhum. o momento presente é uma criança de 4 meses, com todos os encantos, mas com todas as demandas que ela tem. E aí você vai saber o que é prioridade. Então, por exemplo, é prioridade eu estar presente na vida dela. Então, eu vou me organizar quando eu não tiver com ela, para poder estar com ela. E aí, quando você estiver com ela, estar inteiro. E outra prioridade, agora, que pai que eu vou ser quando ela tiver 5 anos, quando ela tiver 10 anos, quando ela tiver 15 anos? Que pai que é esse que vai acompanhar? É você trazer o planejamento estratégico para ela também. Legal. Pôr na vida pessoal também. Planejamento de médio, de pequeno. Como que era? Aula de marketing. Planejamento de curto, médio e longo prazo. Exato. Mas se a gente consegue imaginar, né, a nossa mente ela é muito fértil. Né? Ela é muito criativa, que a gente precisa dela para tudo isso que a gente desenvolve no nosso trabalho. E ela é muito fértil. Então, se você começa a plantar na sua mente, a sua mente faz acontecer. Legal. Criando, né? Eu iria perguntar até de conselho pra ela dar pra gente, mas ela já deu uns 5, 6 conselhos aqui, né? Sem a gente querer. Mas é sempre bom mais, né? Não, legal. A gente queria saber, né, se você tem algum conselho, alguma mensagem para nós que estamos nesse caminho, começando esse caminho, né, de comunicação. Né? E eu não estou falando nem publicidade, vou falar comunicação como um todo, né? Eu acho que o grande diferencial
de um bom profissional de comunicação, e que isso se comprova a cada dia. Hoje de manhã, lá na minha casa, eu tive essa constatação, o bom profissional de comunicação é aquele que sabe ouvir. É aquele que sabe ouvir. Ouvir, mas não é ouvir para responder. É ouvir para analisar, para refletir. É aquele que tem espaço na mente para receber as informações, para depois processar. Porque parece que a comunicação é aquele que fala muito, né? Mas se fala muita bobagem, qual a vantagem? Não é? Então, trabalha o diagnóstico, né? Eu falo lá na minha equipe, o que vai dar certo para aquele cliente? É um bom projeto de comunicação, é um bom planejamento. Mas para a gente fazer um bom planejamento, a gente tem que conhecer, né? Para eu te dar um bom remédio, eu tenho que conhecer o que você está sentindo, qual que é a sua doença, qual que é a causa da sua doença, para eu poder cuidar. E para isso você precisa ouvir. Um bom médico e um bom comunicador. Assim como um bom psicólogo. Também. Exato, né? Sim. Você vê que o ouvir sem reagir, ouvir, abrir espaço para o que entra pelos seus sentidos, né? Legal. E assim, né, a questão do ouvir, é porque assim, né, eu sou um pouco imediatista. Eu acho que o nosso mundo, com toda a tecnologia que nós temos hoje disponível, eu assisto jogo de futebol, eu tô vendo o jogo na televisão, eu tô no Twitter para ver o que o pessoal tá comentando daquele momento ali no jogo e sabendo em outras mídias para saber outros comentaristas para ter a minha opinião. E eu acho que isso é uma questão muito imediatista. Nesse tempo todo de carreira, lá atrás, quando fundou a Conceito, você ia entrevistar alguém ou você ia trazer alguém para o seu time, e já existia essa questão muito imediatista. Como é que você se comporta com essa questão do imediatismo? Porque eu acho que isso é o que mais atrapalha a gente, né? Acredito eu. Eu acho também, concordo com você. E como eu me comporto igual todo mundo, tentando resistir, entendeu? Bravamente, porque é tudo muito sedutor. Exato. É tudo muito perfeitamente feito por vocês e é muito sedutor tudo, né? Então, chega uma hora que você fala, mas eu quero tudo. Ninguém pode ter tudo, né? A gente tem que escolher. Então, eu tento resistir, eu tenho que te falar, eu tento me disciplinar. É tudo muito lindo. Ou seja, também quase pega você, né? Pega, não, com certeza pega, eu acho que pega todo mundo. Uhum. Mas quando pega a gente sabe que está sendo pego, é diferente de você nem perceber que você está sendo pego, né? Uhum. Eu sei que eu estou sendo pega e quando eu percebo que eu passei do meu limite, aí eu converso comigo mesmo, falo, dá um tempinho, respira fundo, vai fazer outra coisa, entendeu? E se disciplinar, né? Legal, tem uma disciplina. Às vezes, eu tenho que te falar, eu coloco o celular em outro quarto, porque daí é difícil de eu pegar, mais difícil de eu pegar, porque às vezes a preguiça é mais forte do que a vontade de ver o celular. Fala, não, deixa eu focar aqui, porque se eu sair daqui, eu tenho que... Porque eu não sei se ele estiver perto de mim, se eu vou resistir, e às vezes eu preciso resistir. Então, primeiro passa pelo autoconhecimento. Eu sei que ele está me chamando, mas eu não posso. Então, como que eu vou organizar isso comigo mesma, por exemplo, né? E a organização de novo. Você vê que a organização é importante. Em tudo, né? Em todos vida. É a base, né? Para tudo. Sim. Isso é uma coisa que eu também aprendi, assim, tenho aprendido, né? Quando precisar do foco, assim, é desligar. A primeira coisa é desligar a internet do celular. Eu ainda consigo ficar com ele ali do lado, mas eu desligo a internet. Porque apitou, né? Hoje tem muito da notificação, já distrai na hora, né? Sim, é igual eu trabalho com o celular na mesa, o celular liga, eu tô aqui no computador, já faz assim, já automático. É a verdadeira arma hoje em dia, né? Na verdade. Então, e que você tem que ver como que você usa, porque ele é maravilhoso, gente.
Sim. É Principalmente maravilhoso. para o nosso trabalho. E também, principalmente para o trabalho de vocês. Uhum. Então, tem que conhecer a ferramenta, mas não conhecer assim superficialmente, conhecer a fundo, quer dizer, o que ela pode levar mesmo. Sim. Né? Uhum. É a grande questão, né? De ouvir e ver outras pessoas, de como elas agem, para a gente levar isso a nosso favor, né? Claro. Lógico, com ética. Porque também tem uma outra coisa que, se você reparar na vida, né? É importante que as coisas sejam boas para você, mas que sejam boas para as outras pessoas Exato. também. Né? Porque quando uma coisa é boa só para você, você não fica feliz totalmente. Ela não é tão boa assim. Porque não dá para ser boa só para uma pessoa ou só para um grupo. Tem que ser boa para mais gente. Né? E não dura, né? E não dura, exatamente. A relação ganha-ganha tem que ser sempre bem feita. E verdadeira. Exato. E transparência, você está falando, a gente estava falando de valores, um dos valores da Conceito que a gente preza bastante é a transparência. Porque quando a gente trabalha com assessoria de imprensa, a credibilidade, a nossa credibilidade junto aos jornalistas é fundamental. E hoje a gente tem jornalistas que publicam o que a gente manda, porque confia plenamente no que a gente está enviando. Porque tem uma relação de transparência. Né? Interessante. Legal, bacana. A transparência é algo que é pra vida, né? É algo que todos os dias, né? Exato, e a gente vai ver que o trabalho, que o nosso trabalho, é a nossa vida. Então, quer dizer, tá tudo junto e misturado, né? Uhum. Sim. A gente volta naquilo, né? Que a comunicação é a gente, né? Faz parte Desde do nosso eu. Né? A sua filha se comunica muito bem, com certeza. Tá aprendendo agora. E todas as necessidades dela são atendidas. Com certeza. Não sei se você entende o que ela está falando, mas que ela comunica e ela tem as necessidades atendidas, eu tenho certeza. Não, mas é um negócio legal, né? Que assim, quando eu fui, há 4 meses atrás, né? Eu falei, é tudo novo para mim, para minha esposa, tudo novo, né? Eu falei, gente, como é que eu vou saber que a minha filha está com fome, que ela está, sei lá, com sono, ou que ela está fazendo uma birra, porque começou agora a fase da birra, né? E assim, e aí nós vamos desenvolvendo, e ela vai desenvolvendo isso, e a gente vai aprendendo. Então é uma coisa ali muito do ser humano, né? E a gente precisa lidar com isso, a gente precisa entender como é feito, e assim, aprendi isso na marra, né? Mas é muito gostoso, muito prazeroso a gente entender isso, aprender. E as coisas fluem, né? É muito, muito bacana isso. É um aprendizado da comunicação, Exato. né? Ou seja, a gente já nasce... Então, comunicação é inerente ao ser humano. A gente não escapa. Né? É muito legal. Você viu? A gente volta naquela pergunta, por que você escolheu comunicação, né? Porque era uma coisa que estava ali me chamando, é inerente ao ser humano. Né? É presente todos os dias, né? Toda hora, na verdade. Toda hora, o tempo todo. Até falar sozinho, a gente fala. Até aqui, né? E vai fluindo, e vai fluindo. E vai fluindo. Isso é legal, isso é bacana. E Sônia, poxa, 35 anos, né? As meninas perguntaram ali, poxa, qual foi a campanha ou o case, né, que mais te emocionou, né? Mas assim, né, aí como com toda essa sua experiência, qual foi o caso mais inusitado, assim, né? De engraçado ou alguma coisa ali que te colocou, principalmente na assessoria de imprensa, né? Peraí, preciso pensar. Agora não tá que vem na cabeça. Assim, não veio na cabeça, mas certamente tem, né? Que assim, poxa, com tantos anos, com empresas grandes, né? E lógico, você não atende só essas grandes empresas, né? Mas, poxa, eu queria saber, até o final do podcast, eu vou lembrar alguma coisa. Algum caso que você falasse, nossa, esse aqui dá para contar e é engraçado. Não, com certeza tem vários casos engraçados, é o que eu preciso resgatar aqui na minha memória, né? Não, legal. Porque assim, né, poxa, assessoria de imprensa é um negócio que não é fácil. Não é fácil. Você tem que estar antenada 100%, com o time engajado, sabendo de tudo que está acontecendo do teu cliente para tomar as providências quando alguma coisa acontecer. O que e quando
a gente não sabe, né? Mas que vai acontecer em algum momento, alguma hora vai acontecer. Que é a gestão de crise, né? Gestão de crise é uma das nossas tarefas, do nosso serviço mais valorizado, né? Legal. E falando, você já diminuiu o ritmo do trabalho, né? Logo após a pandemia, né? E a gente fez, você citou em questão de gestão de crise. Foi um negócio muito diferente para o mundo todo. Em uma semana ninguém mais sabia o que ia acontecer, que o mundo inteiro parou. E você, como assessoria de imprensa de grandes marcas, né? Como foi lidar com isso, né? Como você, primeiro eu acho que você teve que se adaptar. Não, Primeiro a empresa e depois cuidar dos seus clientes. Como é que foi essa? Porque foi uma loucura, né? foi uma loucura. Você sabe que a gente, todo mundo, cada um trabalhando na sua casa, claro, né? A agência não parou um minuto. Tudo foi acontecendo. No fundo, foi um grande aprendizado, né? E tudo aconteceu. Os clientes permaneceram com a gente, mesmo, por exemplo, shopping fecha. Imagina isso, né? Imagina. Sim. Para pensar. Tipo o Boticário, né? Não, se a gente agora olha para trás e vê o que a gente viveu, né? Assim, como que a gente viveu tudo isso? A gente sobreviveu a tudo isso, né? Isso mostra que o ser humano é muito mais do que ele imagina que ele é capaz. Consegue, né? se adaptar. E se ajusta, e se ajuda, né? Quer dizer, a Conceito manteve toda a sua equipe, os clientes mantiveram a Conceito, e sabe aquela coisa assim? Foi uma coisa assim que trouxe para a gente muito demonstração de solidariedade, muito, eu acho, que a gente aprendeu na pandemia, né? E uma vantagem, né, desse meio tecnológico, né, de Sim. poder estar trabalhando em casa, né, e... Comemorando o aniversário em casa, Sim. né? Cada um na sua casa fazendo festa de aniversário, Sim, gente. sim. Tinha happy hour de empresa pelo Zoom, né? Pelo Zoom, pelo Teams. Então, assim, poxa, e a economia, né, do pessoal também, né? Que, poxa, antigamente eu fazia 3 reuniões por dia, né? Hoje a gente tem possibilidade de fazer 10. Sim. Então facilitou bastante, Sim. né? E é uma outra pergunta que eu queria saber, né? Principalmente da assessoria de imprensas, o que facilitou, né? Que você entendeu de que facilitou ali depois da pandemia para cá, nessa virada de chave que a gente teve desse evento, né? De 2019, né, gente? 2020, com o início de 2020 para cá. Você acha que facilitou muito o seu trabalho com esse afloramento do digital? Porque todo mundo teve que virar digital, né? Sim. As entrevistas que eram presenciais, hoje elas podem acontecer online. A gente pegou muita afinidade com essa linguagem, né? Então, facilitou muito, muito. Né? Legal. Teve as partes ruins, mas também teve as partes boas. Sim, como tudo na vida, né? Sim, aprendizado, né? Teve bastante. A gente teve que se desenvolver mesmo, né? Caminhando junto com as mudanças, né? E mudando junto. E isso traz pra gente força, né? Porque a gente percebe que a gente é capaz, né? A gente indivíduo, a gente sociedade, a gente nação, a gente humanidade até. Sim. E muito rápido, né? Porque uma semaninha... Sem tempo para planejar. Não, incrível. Foi um E a susto, Conceito né? tinha trocado os computadores há um mês antes. Sabe quando foi encaixando tudo? Eu falava assim, gente, como a gente é abençoado, né? Quer dizer, a gente fala assim do sucesso, do esforço, mas a gente tem que falar da bênção também, porque vai dando certo. E outra, quando você tem boa intenção, as coisas dão mais certo. Ah, com certeza, né? Com certeza. E assim, né? Até puxando o gancho, até quando não pensa em ser organizado, se organiza, né? Porque, poxa, tem que ir. Vou trocar os computadores da empresa, vou modernizar, né? Mal sabia que precisava muito fazer tudo isso. Que história, né? Ou seja, sorte. Bênção, mérito.
E você nos contou, né, que atualmente você é professora de yoga, né? É. E a gente queria saber como que você correlaciona isso também com a parte de comunicação. Ah, boa pergunta, Júlia. Então, o que que aconteceu, né? Aquela correria, você dorme, não sei o quê. Claro que aí, lá pelos meus 30 e tantos anos, estresse, tal, fui procurar o yoga para cuidar da minha saúde. E aí eu descobri um mundo que me fez muito bem. Eu falei, eu quero compartilhar isso. Aí eu fui fazer Outro formação. mundo, né, que te fez muito bem. Outra. Que eu também apaixonei, né? Sim. É aquela pessoa que vai apaixonando. E aí eu fiz formação. Aí eu comecei a dar uma aula por semana, 2 aulas por semana para os amigos, tal. E aí fiz outra formação, fui fazendo, e a coisa foi crescendo. E eu percebi que eu gosto muito desse meio, dessa filosofia, desse estilo de vida. E como que correlaciona? O yoga, o yoga tem como objetivo final a gente entender, para a gente poder cuidar, fazer uma gestão da mente, vamos dizer assim, eu não vou falar controlar, mas fazer a gestão da mente para você poder meditar, para você poder transcender toda essa confusão que é o nosso dia a dia. E a partir do momento que você tem essa clareza, a sua comunicação, o lidar com as questões, com as crises, com os desafios de comunicação dos clientes, ganha um outro olhar. Entende? Então, claro que contribui bastante, contribui também no relacionamento da equipe, porque eu posso compartilhar esse estilo de olhar para as coisas diferente, né? Que o yoga desenvolve na gente. Ou seja, aquele famoso calma, respira. E você sabe o que faz diferença? Faz muita diferença. Eu tenho um aluno que é médico, né? Ele é um médico bastante reconhecido, e ele falou assim, sabe, Sônia, que eu estou usando essa história de respirar antes dos desafios, antes das cirurgias. É uma coisa que a gente faz, Básica, né? Mas se você não treina, você esquece. Tanta coisa que é óbvia e que você fala, nossa, mas isso é óbvio. Mas você faz? Não. Então, às vezes a gente precisa desse treinamento, entre aspas mesmo, e a gente reconhecer os benefícios para depois levar para a vida mesmo. Eu falo que o yoga, ela não acontece em cima do tapetinho. O tapetinho a gente está treinando, porque yoga mesmo é quando você sai do tapetinho e que você encara a vida, né? É do dia a dia. Sim. É aí que você vai ver como que você está fazendo a gestão da sua mente, se você reage, porque uma mente reativa, aquela que responde tudo sem reflexão, não é uma mente madura, né? Quer dizer, como que você está reagindo? O yoga vai te ensinar a lidar com tudo isso e mudar tudo. Sim. Muito interessante. E desde quando a yoga começou de fato a mudar, né, o seu jeito de... Há uns 15 anos atrás. Há uns 15 anos. Nossa, faz tempo, então. Faz tempo. E Ou sempre seja- fazendo o que gosta, né? O que ama. Mas a gente tem que fazer, É, né, exatamente. Esse É o que você é o pontuou. segredo da vida, gente? né? Porque é a vida, Sim. né? E isso vale para tudo, né? Você sabe que eu participei de um outro podcast uma vez e aí eu falei assim, depois eu olhei, eu falei, talvez eu tenha exagerado, mas vou falar de novo aqui. Eu falei assim, se não é gostoso, eu não quero. E aí, isso não quer dizer, e também é uma questão de atitude, né? Porque isso não quer dizer que eu não vou lavar louça ou que eu não vou fazer coisas que teoricamente não são gostosas, mas é você olhar para aquilo que você está fazendo com um olhar de aceitação, talvez, e ela fica gostosa. Você não vai falar, ai, que delícia que eu estou fazendo aqui, né? Esfregando, qualquer coisa que seja uma coisa que não seja gostosa. Mas olhar para aquilo sem reagir e talvez acolhendo e colocando aquela situação em um lugar que fique agradável para você. Sim. E é essencial, né? Eu acho. É, com certeza.
por exemplo, a minha terapia é lavar louça, né? Ninguém gosta. E você gosta? Eu gosto. Nossa. Então, mas eu dei um exemplo assim, né? Uhum. Mas é exatamente olhar para qualquer situação e tentar não fazer uma coisa assim, ai, que horror, e aí você passa a vida inteira reclamando e repetindo a mesma coisa e reclamando, né? Reclamando. Tem gente que tem esse hábito de reclamar, de faz e reclama, faz e reclama, mas então não faz. Busca uma coisa que você goste e não reclama, né? E faça com gosto, né? E faça com gosto. vontade. E aí você vai fazer com vontade e vai dar mais certo, com As coisas certeza. começam a fluir, né? Bacana. Mas eu queria saber se você pode passar algum exercício de respiração pra gente. Muito fácil. Esse daí é fácil. Muito simples. 4x4. Então, você vai observar o seguinte, que você tem a inspiração, a pausa, a expiração e outra pausa. Que essa pausa é curtinha. A gente quase não percebe, a gente acha que a gente inspira e expira. Mas tem um turn point ali, né? Que você inspira, pausa e depois expira. Qual que é o segredo? Você vai inspirar contando 4, fazer uma pausa contando 4, fica de pulmões cheios, solta o ar contando 4 e fica sem ar contando 4. Se você fizer 4 vezes isso, a sua cabeça, o seu estado de consciência já é diferente. A sua, ai meu Deus, eu não tenho ideia. Ai, eu preciso de uma ideia. Ai, eu preciso de uma solução. Ai, eu preciso dar uma resposta, dar uma notícia, receber uma conversa, qualquer coisa. E vai. Faz isso. Faz 2 minutos. Todas as vezes. As Faz pessoas 2 vão olhar pra mim e falar, o que eu tô arrumando? Não, mas você vai fazer 2 minutos, as pessoas não vão ver. Não. Nem se for para você. Ai, gente, eu vou até lá no toalete. Entendeu? Em vez de ir pro banheiro mexer no celular, né? Que você algumas vai lá pessoas costumam. E você faz vai- 4 vezes a respiração 4x4. 4 ciclos. Experimenta. De manhã, acordou, fez. Acorda, percebe como você tá. Antes de pegar o celular, agradece ter acordado, porque tem muita gente que não acorda. Não é? Agradece a vida. Fala assim, puxa, que gostoso. Espreguiça, acorda o corpo. Isso leva 3 minutos no máximo, entendeu? E faz toda a diferença. E aí você vai para sua vida. Pode. Outro conselho. Vou fazer isso para passar poxa, realmente, 3 minutinhos, a gente consegue fazer. E porque vai render lá na frente muito mais do que 3, hein? Exatamente. Eu tava pensando nisso, poxa, eu vou fazer amanhã, porque amanhã eu vou ter que passar no trânsito aqui do evento que tá tendo aqui em Ribeirão, que com certeza eu vou ficar, no mínimo, uns 40 minutos lá. Os 40 minutos no carro, você vai... Exato. Agora, você sabe que você vai ficar 40 minutos no carro. Você sabe disso. Você sabe que você tem várias coisas que você pode aproveitar seu tempo. Respirando, ouvindo um podcast bacana. Exato. Bacana. Escolhe bem. Porque tudo que entra pelos seus órgãos de sentido estão virando você. Então, não deixa entrar porcaria. Vai lá, escolhe uma coisa legal. Aproveita o tempo. É aquela coisa assim, eu vou ficar 40 minutos, eu sei que eu vou ficar 40 minutos, se eu ficar 40 minutos resmungando, como que eu vou chegar no meu ponto de chegada? Vou chegar mal-humorado, vou chegar chateada, né? Reclamando. Agora, se você já tem essa informação, usa a seu favor, né? Sim. Dica número 200. A gente tinha que ter colocado tópicos aqui pra ir anotando tudo. Exato. A gente, ó, a gente vai ter que assistir umas 3, 4 vezes esse podcast, porque esse podcast valeu a pena, né? Muito bom. A gente queria te agradecer muito, né? Perguntar se você tem mais algum conselho. Mas, de qualquer forma, a gente queria te agradecer pelos N conselhos que foram dados, por esse papo, né, tão construtivo que a gente teve essa noite, né?
e a sua presença Gente, aqui. eu que obrigada. agradeço. Tão gostoso, né? Ficar aqui com vocês. Muito gostoso. Pode contar comigo. E a Muito gente achou legal. que, nossa, será que vai dar o tempo, né? Então, pô, mas a conversa flui, né? Legal, Sim. bacana. Um dos aprendizados faça o que você gosta. E o papo legal, agradável é o que a gente mais gosta, né? E, poxa, fluiu. Sônia, obrigado. Obrigado Muito mesmo. obrigada. São ensinamentos, inspiração, né? Ensinamentos da respiração, vou praticar hoje mesmo. Hoje mesmo. E qualquer coisa, você pega o meu telefone com a Júlia e me liga assim, fala assim, eu esqueci mesmo. Pode, eu gravo para você e mando para você. Ótimo, ótimo. Então, a gente Muito queria obrigada. agradecer, né? Agradecer a todo mundo que esteve aqui escutando também a gente. Você gostaria de passar algum contato, alguma rede social sua? Eu vou passar meu Instagram. Lá no Instagram tem as atividades que eu desenvolvo nessa área também do yoga, do Ayurveda. É @Sônia Maggiotto, com 2 Gs e 2 Ts. E meu celular você encontra lá. Eu acho que o Instagram é suficiente. Tá bom? Legal, bacana. Muito Obrigada. Obrigada, gente. Sucesso, que você já Pra tem vocês. muito, mas mais Para sucesso para vocês, você. espero ver vocês lá no mercado. A gente vai se encontrar com certeza. Se Deus quiser. Show. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Até mais, Tchau, galera. tchau. Namastê.